primeiro quero dar boas-vindas a todas, agradecer assim a presença daquelas que são carteirinha carimbada, né? Que vem direto, Ieda, Maria Raimunda, outros colegas que estão sempre presentes, e agradecer as que estão confiando e chegando pela primeira vez. Grace está aí, beleza, lá de São Paulo, tive com ela a segunda, né, Grace? Delícia. E hoje nós vamos falar, né? Começar a trabalhar com um filme que está muito... que suscitou muita questão, muitas dúvidas, muitas perguntas, que é A Filha Perdida, né? Que mexe com a gente de várias formas. Teve uma hora lá do filme que eu e minha filha tivemos a mesma vontade de dar um tapa na cara da mulher, mas não sei outras emoções que levaram vocês a viver. E aí, hoje, nós vamos convidar a nossa querida Ana Cristina Bechara Barros Foróis Garcia, o nome pequenininho, que é nossa professora colaboradora do CAPS, supervisora também, amiga, em primeiro lugar, de todas nós, uma vovó novinha que está estreando esse papel, né? E bem-vinda, querida amiga. Agora o horário é todo teu e você está aí com a palavra. Eu vou pedir para vocês fecharem todas o microfone, por favor, para deixar a Ana Cristina bem à vontade também. Oh, boa noite, obrigada pela presença. Poxa, estamos aqui com várias pessoas queridas, pessoas que eu estou conhecendo também, já conheci, então agradeço super a Sueli o convite, o CAPS, a Ana Zagni. Enfim, estamos aqui para falar de um filme que me chamou muita atenção, até quando eu conversei, né, Sueli, a gente estava falando no Cine CAPS, eu falei, gente, eu acho que esse filme precisa até estar no... A gente estava numa outra data, eu acho que a gente podia rever essa data um pouco, ele está tão fresquinho, no sentido de falar sobre uma coisa que, para mim, né, acho que para nós, traz um tema tão complexo, que é a maternidade. Então, uma das coisas assim, o que é a maternidade? Eu fiz assim um slidezinho. Eu vou primeiro pedir para a Rafael, está gravando já, Vera, está escrito ali, ó, recording. E aí... Vou falar com eles, que fica muito melhor a gravação depois para assistir, colocar você em orador. Entendi. Tá ótimo. Só uma sugestão, tá, Rafael? Rafael está aí para dar a mão, que eu pedi para ele estar aí, para ele passar o trailer do filme. E quem viu aqui? Eu queria até saber quem viu, levanta a mão, assim, só para eu poder ver. Quantas pessoas viram o filme? Uma boa parte, mas uma parte não viu. Chegaram a ver o trailer? Quem não viu, chegou a ver o trailer? Ou saber do filme? Alguém comentou sobre o filme com vocês? Foi um tema assim, filme ou novidade pura? Assim. Ana Cristina, é importante você comunicar às pessoas que não assistiram que, se não conseguir assistir em outro lugar, está disponibilizado lá no site do CAPS. Ótimo. Podíamos escrever no site, assistir. Né? Pode escrever aqui no chat. Vou escrever aqui, tá? Tá. É o www.caps.com.br/Cineclube. Já vai direto no filme. O que então, assim... Então, eu fiz uma pergunta aqui, eu não sei se alguém respondeu, assim... Alguém que não sabe nada do filme, assim, veio aqui para novidade, só vai para o microfone e fala. Senão, a gente continua para poder falar, saber um pouco com a expectativa. Todo mundo, então, de alguma forma, ouviu falar, não é isso? Ok. Rafael, vamos passar, então, o trailer que a gente combinou? E agora com o Rose também. Então, a questão do filme é que ela é uma Leda, a personagem principal, Olivia Colman, que é uma professora universitária, e ela está passando férias na Ilha Grega. As filhas estão indo para passar com o pai.
E esse filme ele tem um idas e vindas no passado dela, quando ela chega nessa ilha e vê essa família conturbada, uma família que toma o espaço ali da praia, que já vai todas as férias ali, e tem essa jovem linda com essa filha pequena, o marido com um relacionamento também conturbado, aprisionada nele, e que ela tem também um amante, enfim, aí vai observando tudo, mas um lance interessantíssimo pensar por que a filha perdida, que a menina, a criança, que ela vai toda hora, né, com aquela família se remetendo ao passado dela, aquela criança, ela some uma certa hora e vai todo mundo procurar. E a criança deixa a boneca na areia. E quando ela vai procurar, ela é uma das, ela acha a criança, um monte de gente espalhada, mas ela que acha a criança. Mas quando depois ela acha a criança, mas a boneca some. Aí começa um grande caos naquela história, quem sabe, né, um pouco de que cadê a boneca? A filha perdida, a boneca da criança. E ela tem uma história com uma boneca, da história dela. A gente vai poder complementar um pouquinho disso, mas uma coisa que me chamou a atenção da maternidade, da complexidade, de que maternidade estamos falando, porque a gente vai ter que pluralizar, porque eu acho que é uma tendência da maternidade singular, ou seja, de uma maternidade construída. Aí eu vou passar um pouquinho o slide que eu fiz, só para a gente poder refletir, não vim trazer respostas, vim trazer questionamentos para a gente pensar. E aqui nós temos só mulheres. Né? Rafael, com todo respeito, Rafael, você também está aí, tá? Nós falamos dos visitantes, você está aí também. Está entrando uma mãe aqui. Estou falando assim da complexidade. Vou tentar trazer aqui para a gente falar um pouquinho disso. Vocês estão vendo aí a tela? Vou botar agora no modo apresentação. Ver se vai aqui. Tudo bem? Sim. Um pouquinho da diretora. A diretora é uma diretora que foi assim, esse filme foi uma coisa importante para ela, já é uma conhecida, tá? A atriz é a Olivia Colman, que eu acho ela espetacular, que é a atriz principal ali. Tem a Nina, que é a mãe da Helena. A Nina é aquela atriz do Sete Tons de Cinza, né? São 7? Quantos tons de cinza são? Eu botei vários, né? Tons de cinza. Tem o Ed Harris, que é o senhorio, né? Além de outros atores, que é criança, que é a atriz, que é a Helena Jovem. Só para pensar que isso já faz parte, é uma adaptação de um livro da Helena Ferrante, então, que a gente está vendo, que é super, super bacana. Agora não estou andando. Aqui, então, eu trouxe alguns trechinhos, imagens, que eu fui pegando, capturando, para ver, assim, de fases. Aqui, nisso, ela, né, chegando na praia, observando, e já incomodada, porque aquilo já incomodou, e veio uma delas, que não está aqui, que é a irmã da atriz, mãe da menininha, que ela vai chegar e falar assim, você pode chegar para lá, enfim, eu trocar de lugar, porque aqui a família está chegando? E ela fala, não, eu não vou trocar, porque esse lugar aqui é meu. Então, ela já ocupa um espaço ali, naquele lugar onde tem uma família, como se estivesse entrando junto ali. Aqui ela, com as filhas, ela jovem, né, professora, acadêmica, estudando, querendo investir na profissão. Aqui ela com o marido e os filhos, então ela estava sempre com essas crianças incomodando, quando ela era jovem, porque tinha que dar trabalho, ela ficava sempre naquela confusão de dar atenção, mas também querer melhorar na carreira, e ela se envolveu na carreira e se envolveu com um dos mentores dela também, assim, emocionalmente também. Volta para casa, o marido está com as crianças, e ela continua, abandona de novo as filhas. E essa é a boneca, que ela olha e fica com ela, porque na verdade, ela pegou a boneca, e essa cena final aqui é quando essa jovem que começa a ter uma ligação com ela, porque ela vê assim, um sofrimento daquele aprisionamento. Isso, claro, que é uma coisa minha, tá? Uma leitura. Eu fui pensando sobre isso e fui buscando algumas coisas de poesia, de poemas sobre mãe, e eu fiquei pensando como as mães ainda em poesia, prosas e versos. Então, peguei Drummond, para sempre, porque Deus permite que as mães vão-se embora. Mãe não tem limite, é tempo sem hora, luz que não apaga quando sopra o vento e chuva desaba, veludo escondido na pele enrugada, água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece com o que é breve e passa sempre.
Também a Cora Coralina tem um seu mãe. Isso aqui foi tudo pego daquele pensador, do site do Pensador. Tem vários poesias, poemas de pessoas, inclusive desconhecidas e não tão famosas. Então, esse mãe, renovadora e reveladora do mundo. A humanidade se renova no teu ventre. Cria teus filhos, não os entregues à creche. Creche é fria e impessoal. Nunca será um lar para teu filho. Ele, pequenino, precisa de ti. Não o desligues da tua força maternal. Que pretendes? Mário Quintana, mãe, são 3 letras apenas. Ai desse nome bendito. 3 letrinhas nada mais. E nelas cabe o infinito. Que palavra tão pequena. Confessam mesmo os ateus. És do tamanho do céu e apenas menor do que Deus. Algumas reflexões para a gente hoje, para conversar e abrir nosso papo. A complexidade e a diversidade da função materna parental. Como a construção social da maternidade influi na própria concepção, função e atribuições da maternidade. Ser mãe pode não ser uma escolha. Padrão familiar da maternidade, porque repetimos o que trazemos em nossas histórias, sim. Somos mães, somos filhas, somos avós, bisavós, tataravós, em repetição na transgeracionalidade. Tenho um pouquinho de todas as mães e as mulheres da minha árvore genealógica. Quando não está no padrão, como é? Sente diferente? Que sentimentos ocorrem quando você não está naquele padrão? O que acontece? Vou contar então aqui, fechando, culpa, vergonha, amor, ódio, desejo de viver, maternidade é instinto? É uma mistura de tudo isso? Ou não? Eu acho que a gente agora poderia compartilhar algumas histórias entre nós. Claro que para quem estiver querendo conversar. Vou começar com uma minha. Quando eu tenho uma filha de 38 anos, a Vivian, que tem um neto, Felipe, e tem uma filha de 31. Então, são 7 anos de diferença. Alguém que falou de 9 anos de diferença, minhas filhas são 7 anos uma para outra. Ela nasceu em outro momento da minha vida. Eu tinha 22 e eu já tinha 29. 22 para 29, eu sou jovem nas 2 maternidades. Mas 22, com certeza, foi uma maternidade romântica. Do romantismo, literalmente. A maternidade é linda, eu já queria logo casar, queria ter filho logo, coisa mais linda para uma família. Nasceu minha filha. Nossa, o que é isso? Que lindeza é essa da maternidade, que me faz aos 22 anos ficar aprisionada no peito, na vida, no cansaço, nas noites que não durmo. Cadê o romantismo? Cadê a paciência? Cadê aquele ser lindo, maravilhoso, que é assim, mas como fica dividido aqui dentro? E cresce, e as coisas só modificam. A maternidade modifica, como a relação maternal modifica. 7 anos depois, eu 29, já em Campinas, morando lá, que fui trabalhar lá, enfim, minha filha nasceu que foi para lá, pequena, eu sozinha numa cidade, onde fui construindo todo um espaço de família, de vizinhança social, profissional, e minha filha teve, sim, quem acompanhasse ela o tempo todo. Foi um alívio nesse sentido. Tinha ali alguém junto, apesar de o marido sempre presente, o marido sempre foi muito pai, o que me ajudou muito até despertar a minha maternidade. Meu pai falava: filha, você é mãe, seu marido é pai. Eu não entendia bem, mas eu entendo, eu acho bom essa mistura. Quando a gente consegue fazer esse compartilhar de parentalidade. Senão acaba sobrando o pai e a mãe para a mãe. Atendo muitas famílias, vocês também, e casais onde vem a sobrecarga da maternidade na mulher, além de ser física também da função. E aonde está escrito isso? Onde está? Nós temos que ter tudo isso. Temos ventre? Por sermos procriadores? Como é que é isso? Para a gente estar pensando.
E aí teve um episódio diferente. Então, assim, minha maternidade, pensando em 2 maternidades com 2 mulheres em tempos diferentes, com histórias e contextos diferentes. No casamento, na vida. Ok. Tinha mais paciência. Eu conseguia ver melhor as coisas que eu não conseguia na minha primeira filhota. Ótimo. Aí, eu lembro que a Carol, quando nasceu aqui em Niterói, depois que fui para Campinas, eu fui, 2 meses depois, eu fui acompanhando na época era uma pediatra, e no segundo mês, ou terceiro, agora não lembro bem, eu lembro que eu saquei uma mamadeira, porque ela já fazia complemento do seio com o leite. Eu não saciava, enfim. Fiz complemento, né, quando eu saquei a mamadeira para dar uma mãe, quase teve um troço, quase pulou no meu pescoço. Sueli, como você pularia no pescoço de Leda? Eu acho que essa mulher quase pulou no pescoço. Como assim? Como assim mamadeira? Mas ela entrou numa convulsão, literalmente, quase que ela tremia toda, assim, porque eu entrei, e eu fiquei muito envergonhada. Eu falei, olha, porque eu complemento para minha filha ter, né? Ela precisa de necessidade. E isso ficou muito marcado na minha história. Agora, quem pagou a culpa foi a pediatra, porque eu não voltei mais lá. Fiquei com trauma daquela sala de espera. E eu fiquei pensando, nossa, o que filho de errado? O que tem de errado? Porque tem as mães diferentes. As mães que hoje a gente vê, eu vejo minha filha, ela tem toda uma condição de filha diferente mesmo, assim, é peito mesmo, era sem água até pouco tempo, só o peito, e a alimentação é toda muito, enfim, cuidadosa de tudo, sistemático, enfim, bacana, lindo. Mas aqui eu quero trazer a Leda. Eu quero trazer as Ledas e as Ledas Marias, que não estão só em classes sociais abaixadas, mas em todas elas, as Ledas Marias, que precisam trabalhar cuidando dos filhos dos outros e deixando eles em casa, para as Ledas que querem ter uma profissão, sim, mas também querem ser mãe. Mas não querem ficar só mãe, não querem também ser cobrada. E aqui esse filme me traz uma questão assim, caramba, como nós, mães, mulheres, talvez, ou não mães, também mulheres, talvez olhemos para essas mães. Eu acho que a gente precisa desconstruir, trago aqui essa questão para a gente, desconstruir a maternidade, porque ela é plural. A gente fala de maternidades. E eu acho bom esse espaço, Sueli, peço licença, Ana Zagni, também, para todos vocês a licença, assim, vamos compartilhar essas maternidades, porque quando a gente compartilha, a gente dá mais condição da gente ser a gente, da gente poder até descansar no cansaço. Porque eu fiquei muito bem quando eu descobri que outras mães também davam mamadeira complementar e que eram mães responsáveis, mães comprometidas. E eu acho que eu sou uma mãe comprometida e responsável, mas eu sou uma mãe também que invisto muito na minha profissão. E eu sei que muitas das horas eu dou mais para a profissão, talvez, do que para elas. E tenho culpa. E tenho medo. Mas também tenho muito amor e falo para elas, tudo cabe. Não, uma vez eu vi uma coisa que, quando eu fazia meu mestrado, eu falei, será que eu vou conseguir fazer um mestrado? É E ou a mãe? Aí eu comecei a usar o E. Dá para usar o E. Claro que a gente fica compartilhado. Mas eu, hoje, agradeço a mim e a minhas filhas e meu marido pela paciência comigo de poder hoje estar nesse lugar que eu reconheço como meu e minha identidade. Eu penso que a gente podia falar um pouco sobre isso, das identidades além da maternidade. Eu agora vou abrir o microfone e deixar a gente conversar sobre aquelas perguntas. Vocês não lembram? Eu posso até fazer de novo, pegar de novo, mas assim, como é que estão as construções sociais na cabeça de cada um de nós? Mães, filhas, avós, enfim, profissionais. Estão com a palavra. É muito interessante, sabe, Ana Cristina, é muito interessante quando tu fala que a maternidade é plural, né? E é tão difícil a gente entender isso, é tão difícil a gente levar isso para a clínica quando a gente trabalha com casal sobre o excesso de carga emocional que tem uma mulher que está dona de casa, é profissional, é psicóloga, sabe, assim, das psicólogas que eu tenho atendido, né, muitos problemas, e assim, nossa, legal isso,
A maternidade é plural, você é mulher, você é profissional, você é mãe, você é muitas e muitas coisas, e precisa mesmo dessa cumplicidade familiar, conjugal, né? Muito interessante isso que tu falaste, eu gostei demais dessa tua fala, que ela teve um princípio muito forte que eu posso levar para a clínica, né? A maternidade é plural, e a gente acha E complexa, né, Maria Raimundo? A complexidade é na possibilidade que ela tem, que é múltipla, é muita coisa. Quando eu falei também das maternidades, é das maternidades que são diferentes, mas não deixam de ser maternidade. Porque nós, terapeutas de família e casal, e eu sou da geração mais lá atrás, e assim, a gente já tinha uma coisa pronta, né? É o provedor, é a mãe. A gente já facilmente, nossos precursores de terapia sistêmica já colocava rapidinho. Era a mãe, né, esquizofrenizante. Cadê o pai? Cadê os outros? Cadê a própria função? Quer dizer, quanta coisa a gente já carrega. Nós temos um trabalho muito bacana que a gente fez algum tempo atrás, lá no Núcleo Pesquisa do Moisés, lembra, no Congresso? Que foi até com a Noêmia, que não está aqui, que foi das mulheres, as vozes, as múltiplas vozes das mulheres. E nós fomos buscar a história, que eu achei muito legal esse trabalho, que até me traz, desde a mitologia, né, da cosmogonia, ou seja, do nascimento da história mitológica grega, com Géia, né, e Urano. O que acontece ali? Já tinha, né, uma questão da opressão ali, e como é que isso poderia sair disso? A gente viu gerações, né, até Zeus, que depois vem na terceira geração, quarta, e se quer libertar um pouco mais a gente disso, né? À toa que a gente está na psicologia. Então, tem muita coisa para a gente ler, a gente ouvir dessa pluralidade da mulher, mas eu sempre penso, Helene, por favor, desliga o microfone. Gosta da novela? É a novela, mulher. Eu vou tomar meu banho escutando. Eu estou em Eliane, Helene. Helene, desliga seu microfone que está aberto, por favor. Estou achando aqui. Então, assim, como quem está roxo, desliga. Eu tentei desligar, mas não achei. Então, como é essa complexidade também, porque a gente acaba também podendo ter uma tendência, no casal também, é diferente da família, a ficar muito da mulher vitimizada. Eu não concordo. Sim, eu não concordo. Eu acho que nós precisamos ter uma visão também, que nós temos responsabilidade desse lugar que a gente está passando porque a gente vai passar para os filhos da gente. Você sabe que a geração hippie, né, é proibido proibir, comunidade, tudo aberto, mas os filhos dos hippies eram os caretas. A geração pós-hippie, pós-contracultura, de caretas. Sim, é o que tu falaste, tu falaste do padrão familiar. É um padrão familiar que a gente vai carregando, né? Então, tem hora que tem que... Da maternidade. Exatamente, padrão familiar da maternidade. E a gente carrega isso até com uma lealdade, né? É uma lealdade invisível. Invisível. Aqui, para a gente, isso mesmo, é invisível, mas, na verdade, pode ficar mais visível, né? Exatamente. Eu tive uma aluna lá na pós, que ela falou assim, eu não penso em nenhum, porque tem várias mulheres hoje que já pensam, não tem filho, né? Não querem mesmo ter filho, pronto. A primeira vez que eu vi isso, eu falei assim, como é que deve ser, né? Viver sem saber o que é ter filho. Hoje eu penso assim, nossa, como é bom poder escolher, né? Ter uma escolha consciente. Quantos de nós não tivemos? Para mim, no meu script já estava escrito. Meu script era isso, namora, noiva, casa, filho, né? Tá? Verdade. Das perguntas, alguma suscitou assim, uma vontade, uma curiosidade, uma vontade de falar para a gente compartilhar? Jussara? Acho interessante essa coisa, né? A maternidade tida como algo natural, né? E a gente sabe que não é uma construção, né? Então, essa possibilidade mesmo de escolha que as mulheres têm é muito interessante, né? E a gente que é mais velha até nem entende muito bem. Né? Meu filho mais velho fala, eu não quero filho. Eu falo, é mentira. Eu quero essa, é mentira. Eu já tenho, mas eu quero dele. É mentira. Enfim, é o momento dele. Pode ser que sim, pode ser que não, né? No futuro. Então, essa possibilidade de escolha é muito importante, né? E antes era tido como um destino, né? Para muitas mulheres não tinha a menor vocação, ou menor
modelo de maternidade dentro delas, né? Às vezes uma história familiar difícil e não sei, eu tendo a achar que quando a gente viveu isso de uma forma mais fácil, né, na nossa infância, uma mãe que tinha um certo prazer, né, é um pouco assim, vem aquela coisa de reproduzir aquilo, o desejo, né, de reproduzir. Quer dizer, mas que também pode ser reproduzido de várias maneiras, né? Um filho pode ser também outras coisas, né? Pode ser... Isso tem múltiplas realizações, né? Muito... E o filme eu achei muito interessante justamente porque tira essa coisa romântica da maternidade, né? Traz todo o sentimento que ela pode suscitar em qualquer um, né? Que a gente fica chocada, às vezes, no filme, mas que pode aparecer, né? E aí é Ellen, um interessante... minutinho só, Jussara. Ellen, você pode, por favor, fechar o seu microfone? Desculpa. Pode ir, Jussara. E eu acho interessante quando você fala né, da importância de ter um pai também presente que possa dividir isso, né, compartilhar essa parentalidade. E no filme tem um determinado momento que ela está lá atolada com as crianças, ela tem que fazer alguma coisa, e ele fala do trabalho dele, né? Quer dizer, não existia um espaço para se pensar também que ela poderia ter um trabalho. E faz alusão no filme também à mãe, né? No momento que ela vai embora, não, você não vai deixar com... Ia ser bem importante essa parte. Né? Não, Quer dizer, eu saí desse inferno, você não vai botar minhas filhas lá. Você dela vai não pra ter casa um da mãe. suporte, dela não ter com quem dividir, com quem compartilhar isso. Até né? mesmo, de novo, voltando para a construção social, é aprender a maternidade. Ela não aprendeu a maternidade, porque ela parece que não teve essa, pelo que parece, essa mãe. proteção, né? E essa talvez proteção dela, que a gente imagina. Né? Dela sentir que ela não tinha dentro dela uma mãe também, né, para ser para as filhas dela, já que não teria recebido isso. O filme é sensacional. Eu achei. Sensacional. Então, eu tive até um grupo, Vera, estou vendo a mãozinha aí, amiga. Vera está com a mão levantada. Eu tive um grupo que eu achei interessante, que foi assim, de conhecidos, que falaram assim, nossa, achei esquisito. Né? Uma vez eu lembro que eu falei assim, gente, ser mãe é muito legal, mas eu acho que meu casamento, minha conjugalidade é tão importante, porque ela é o... Até aprendi isso com a portuguesa, né? Vera, como é o nome da presidente da Associação de Portugal mesmo? Associação Terapêutica de Português. Está fechado. Ana Gomes. Ana Gomes. E ela falou, o primeiro filho que nasce e não sai é o casamento, ou a relação. O segundo é o filho biológico. E esse vai, ou deveria ir. Eu gostei disso. Fala, Vera. Eu fiquei pensando aqui também mais a gente não tem resposta para nada, né? A gente tem questionamento. Então, eu fiquei pensando aqui, quando uma mulher diz assim, eu não quero ter filhos, eu não me identifico com a maternidade, por que às vezes a gente... Será mesmo que ela não quer? Que acho que vai muito de encontro, assim, que a maternidade é obrigatório, né? Precisa ser mãe, né? E quando tem uma assim, não, eu não quero, eu resolvi que eu não quero. A gente fica assim, se perguntando, será que não quer mesmo? Porque eu tive uma paciente que ela falava, não quero. E acabou se separando desse marido, acabou se separando desse marido, que ela não tinha conseguido, sei lá, ter filho, e depois ela teve uma outra pessoa e teve uma criança até por fertilização. Então, assim, será que isso também é uma questão que é obrigatório? Nós pensamos que é obrigatório, quando a mulher fala eu não quero, a gente acha, duvida, será que não quer mesmo? Não sei, fiquei pensando aqui.
É bem legal isso, né? Será? Como é que ela vai viver sem filho? Né? Sem não tê-lo, como saber? Ô, Vera. Poxa, eu falo na mesma hora, não tenha. Por favor, não tenha. Ô, Vera, fizeste me lembrar Larissa, uma minha coisa. filha falou, Olha, eu tem queria ter três, Larissa agora com a só mão tem um. levantada e depois Ana Zagni. Eu posso Vai, falar Larissa. rapidinho da Vera? O que a Vera Sim, falou? sim. Quem é que Rapidinho? está falando? Raimunda, A Maria Raimundo. Raimundo. A Vera falou uma coisa muito interessante que me fez entrar agora na minha família. Eu tenho uma filha de 38 anos que se divorciou depois de 5 anos de casada e casou com o professor de doutorado dela, tá? E aí agora ela fez fertilização e está grávida. E eu fiz a pergunta assim, filha, tu dizia sempre que tu não queria ser mãe. Aí ela virou para mim, não sei se vai responder o que tua inquietação. E ela virou para mim assim, mas eu queria escolher o pai para o meu filho. Eu queria escolher e eu escolhi, porque ele foi só marido. E aquilo foi uma coisa de infância que eu casei para satisfazer, eu acho que um desejo dele e não fui feliz. Tá? Então, assim, se encontrou com um professor de doutorado, que depois fez o pós-doutorado dela, né, que ela é cirurgia bucomaxilo, e agora ela está grávida exatamente por fertilização. E tu estava falando isso, eu falei assim, nossa, que história parecida, né? Então, assim, a resposta dela assim, eu escolhi ele para ser o pai do meu filho, o outro não, o outro foi só meu marido. Interessante isso, né? Nossa, achei bárbaro isso. Olha que consciência boa, né? É Escolher um pai é verdade. importante, porque não tem ex-pai, nem ex-mãe, tem ex-marido, ex-ficante, mas não tem ex-pai nem ex-mãe. Eu Muito acho interessante, que Maria Raimundo, muito engraçado, interessante. Vera, quando você falou disso, foi essa ideia que veio na minha cabeça. Uma mulher que diz assim, a não ser que seja um casal, que diga assim, nós não queremos ter filhos. Eu tive uma... Desculpe, Larissa e Ana, mas eu tenho que falar isso porque está no assunto. Eu tive um casal que eles resolveram não ter, olhando para as patologias da família, de ambos. E aí foi uma decisão muito consciente de não continuar aquela questão, que corriam riscos. Mas quando eu vejo uma mulher dizer isso sozinha, eu acho que é assim, eu não encontrei o homem para ser o pai dos meus filhos. Eu penso assim. Às vezes, você tem um marido, mas ele vai ser muito mais o pai dos teus filhos do que o teu marido. E às vezes você tem o que é o teu marido, mas que nunca será o pai dos teus filhos. Larissa, pode ir. Eu já vou na contramão disso tudo, né? Eu não escolhi pai da minha filha, engravidei de uma pessoa que era um caso, né? Não era Então, para mim, já vai nessa contramão aí de... Não sei se as pessoas que fazem escolhas, eu não fiz, né? Mas a maternidade era uma escolha a vida inteira. E vou te dizer, quem não quer, quem não tem o desejo, não tem que ter. O desejo não é para sempre, né? As pessoas são mutáveis, né? Pode ser que alguém tenha o desejo de não ter para sempre e outros tenham o desejo de realmente não ter, mas não tenha. Não tenha, porque é o céu e o inferno na Terra. Né? Isso mesmo, Com concordo. todo o desejo do mundo, é o inferno e o céu da Terra. E uma coisa que eu acho que vocês estavam falando ali, né, de romantizar muito, e aí Ana Cristina falou que teve com 22 anos e era muito nova. Eu tive a Nina com 29, na idade da sua segunda filha. Quer dizer, mentira, engravidei com 29, tive ela com 30 e vivi os mesmos infernos que você falou. Eu não sei se tem a ver com a idade ou se tem a ver com a gente estrear a maternidade, né? Eu acho que, independente da idade que você tenha, a estreia é muito dolorosa, né? A estreia é muito, muito forte, de muito impacto. E uma das coisas que eu acho que nós mulheres erramos muito, muito, e que se isso faz perpetuar essa romantização, é porque a gente nunca fala para quem está grávida assim, olha só, vai ser um inferno. Eu tive uma amiga que fez isso comigo, inclusive a madrasta dela está aqui assistindo, que foi a Bia Bezerra. A Bia teve filho um ano antes de mim e falou, amigo, olha só, é um inferno, sua vida vai acabar.
você não vai dormir, você... Mas, por um outro lado, você vai viver um amor incondicional. E, assim, isso para mim, essa fala dela para mim foi tão importante que tudo que eu sentia, que a Ana Cristina falou, né? Meu Deus, eu não consigo dormir, meu Deus, eu tô presa, esse peito. Eu falava assim, não, cara, mas ela me falou que era assim. Não sou eu só que estou sentindo isso. Ela me falou que isso ia existir, mas me falou também que tem outras coisas boas, tal. E desde então, eu faço esse papel com as minhas amigas, né? As minhas amigas que engravidam, eu tenho essa necessidade de tirar esse romantismo, de trazer a realidade, mas de dizer também, olha, é ruim pra caramba, mas é bom demais, né? E ter essa dualidade desses sentimentos. Para mim, a maternidade já começa ali, esse primeiro grande corte de caraca, amor e ódio, amor e ódio, amor e ódio o tempo inteiro, né? E a Leda é isso no filme, quando ela volta. Você viu o filme, Larissa? Ela é isso. Ela volta, ela tinha Eu vi o filme, eu me vi ali. Eu me vi ali 300 vezes. A garota vezes. chata ficava puxando por ela, e ela tinha raiva, tinha ódio, depois ela abraçava. Eu acho que a gente tem que falar disso. Agora, tem aqui rapidinho, Ana, você vai falar no chat, a Fernanda parece que tu colocou aqui. Alguém mais sem filhos aqui no grupo, além de mim? Eu acho super bacana, porque a gente poder falar Tem a da maternidade. Juscelia. Juscelia também está querendo falar, mas, Juscelia, levanta a sua mão no Reações. Você bate ali, vai aparecer, levante a mão e aí você põe. É que a gente pode não ser mãe, mas a gente tem mãe, né? Larissa, baixa a tua mão, por favor. E Ana Zagni agora, falando, por favor. Eu queria voltar ao filme, né, um pouquinho, para falar que ela é uma filha perdida, eu achei. Não sei se vocês viram dessa forma, porque o que vai sendo passado ali no filme é tudo uns detalhes muito interessantes, assim, de desamparo, né? Ela passa a todo momento para a gente um desamparo, né? Ela foi uma filha perdida na família de origem dela. Fiquei assim analisando com foco nos movimentos dela com aquela família, como ela olhava para aqueles gritos daquela família, aquele movimento apagado dentro dela, né? Uma coisa apagada, triste, assim, que ela não viveu, né? E ela, quando deixa as meninas, ela estava muito deprimida, né? Você vê claramente quando ela vai e as filhas ficam olhando para ela, dá aquela vontade na gente de falar, leva as filhas, a mãe, né? Nossa mãe, dentro da gente, gritar isso. Mas é um momento que ela precisa viver com ela ali, aquela depressão dela. Então, aquele momento com a boneca, né? Muito revelador no filme também, Ana, eu achei que ali é super importante aquele momento. E ela se transforma nessa mãe perdida porque ela é uma filha perdida, né? Muito perdida. Queria puxar o assunto para esse momento de como ela é perdida o tempo todo no filme. Eu vi ressaltando isso. Achei muito interessante isso aí. Concordo muito com você. Também. A vontade do momento que eu tive de dar um tapa nela é quando a menininha pede, dá um beijinho aqui no meu dedo, mamãe, dá um beijinho. E a filha da senhora das 4 letras não faz nada. Não dá o beijo. É porque ela era uma filha também. E ela não tinha desenvolvido na emoção a possibilidade de ser uma mãe para aquela filha. Agora, Vera. Ana, baixa sua mão, por favor, Vera. Então, eu estava pensando aqui na questão da inauguração da família, né? O nascimento do filho, né? Quando nasce o primeiro filho. O quanto também fica assim, esse romantismo de que tem uma paciente que... Mas era uma festa, fazer... assim, a transformação que acontece emocional na casa, né? A reorganização, a festinha da criança que vai nascer, o quarto, aquela romantização
maravilhosa. Quando a criança nasce, a mãe fica assim com saudade da barriga, porque quando a criança nasce, aquilo tudo se concretiza, né? Assim, o que eu faço agora? O que eu vou fazer? Né? Nasceu, e aí? Qual vai ser a minha atitude? Aí, eu tive uma paciente que ela estava completamente, ela só chorava, quer dizer, ela tinha até uma certa depressão, mas depois que ela começou a perceber que ela estava precisando de ajuda e não conseguia nem pedir ajuda, né? Então ela ficava meio que perdida nessa situação, né? Não sabendo como agir, como atuar. E a gente, né, que é terapeuta de família, a gente entende muito bem que quando entra ou sai algum membro da família, necessita a necessidade fundamental de uma reorganização, né? De entrar, quando entra alguém ou sai alguém, né? Entrou como que a família vai se reorganizar? Entra a avó não dá conta, porque a avó não faz o que a mãe gostaria, a mãe acha que só ela que pode fazer. Então, assim, como foi importante a terapia naquele momento para fazer uma reorganização, para organizar a família, para eles poderem lidar com aquilo tudo. Depois dessa reorganização, ela está podendo desfrutar, né, da maternidade, do filho, e saber que ela precisa de ajuda. É isso. Muito bom, Vera. Agora, Márcia Coutinho. Oi. Pois é, eu estava aqui pensando em várias situações de maternidade. Conheço mulheres, casais, que escolheram não ter filhos, né? E não tiveram, e vários, né? Eu acho que também é válido, né? Eu acho que essa coisa de ter consciência. Se eu não quero, né? Se eu não me sinto em condições ou de criar gente, ou ser mãe de pet, né? Alguns escolhem ser mãe de pet, né? Ou pais de pet, né? Eu acho que esse direito à escolha, eu acho uma coisa importante, mas, sem dúvida, há uma cobrança da sociedade. Como assim não ter filhos? Né? E ninguém pergunta se um homem quer ter filhos ou não, né? Sempre a pergunta cai mais na mulher, né? É muito interessante também, né? Eu estou com um cliente que ele disse que não quer ter filhos, e ele fala, né? Então ele puxa para ele essa responsabilidade, essa decisão com responsabilidade, porque ele disse, eu não sei nem cuidar de mim, né? Se eu não tenho tantas dores, como é que eu vou pôr mais um? O que, de alguma forma, já não deixa de ser um cuidado, né? É um olhar com uma preocupação com alguém, né? É muito interessante, né? Então, acho que esse direito, né, de escolher ter filhos ou não. E, por outro lado, essa contramão do que vocês estão dizendo. Até anotei aqui, maternidade é o céu e o inferno na terra. Eu não vivi isso, sabe? De jeito nenhum. Então, eu não sei se... Eu acho que tem todo um contexto, né? Primeiro porque eu também trabalhava na faculdade com orientar gestantes e tal, então essa coisa de amamentar na hora que eu quisesse. Então, eu já tinha algumas informações, eu tinha um respaldo, né? Então, amamentar para mim foi muito legal. Um pouco de saudades da barriga também, né? Mas rolou de uma outra forma, a coisa fluiu, então não me senti esse incômodo, né? Com meus 2 filhos. E com o primeiro, né? Acho que todo o impacto de primeiro e tal, eu tive uma sensação muito diferente ainda no hospital, aquela sensação muito nítida, não sei se a gente vai dar o nome de luminoso, não importa o nome, mas como vida e morte muito juntos, sabe? Uma sensação dessa proximidade um pouco assustadora, né? E ela ocorria assim na madrugada, quase amanhecendo, que foi justamente o momento onde ele nasceu, né? Muito forte, muito interessante. E como eu também sempre vivi tanto a maternidade como o trabalho, mas aí tive também essa coisa do apoio das mulheres. Eu acho que outra coisa também é fundamental, né?
de você ter mulheres perto que te permite fazer do teu jeito, né? E você poder se sentir autônoma, né? Para a tua relação com aquela criança que está ali, porque é todo um aprendizado o tempo todo, né? Então, essa interação do deixar a coisa fluir, mas ela depende de que o universo feminino, as mulheres próximas estejam junto. Eu acho que isso também acaba sendo muito importante. E na decisão de querer ter filhos, também como não querer ter filhos, né? Eu acho que as outras mulheres respaldando também é importante, porque a gente pode, inclusive, ser mães de várias formas, né? Quantas mães que querem ter filhos e não pode, mas tem criações, tem os cuidados que ela está compartilhando e distribuindo, né? Então, assim, de viver várias maternidades, eu achei muito importante, e de N formas, né? E às vezes não é só ser mãe biológica, né? Ou mãe de gente, né? Mas talvez mãe de mundo, né? Quando você tem este cuidado que você oferece de outras formas, né? Como educadora, né? Então, eu achei só interessante essa vivência diferente, né? Talvez como é que Márcia, eu achei muito bom, Márcia, porque eu achei assim, você trouxe uma coisa histórica de novo, que é nós, na verdade, historicamente falando, você vai ler historiadoras feministas, vai ver que a história das mulheres é no cuidado, foi no cuidado que a gente conseguiu sair de casa, inclusive, cuidando de outras pessoas. Serviço social, enfim, isso falando de séculos atrás. Então, nós continuamos ainda sendo maioria em profissões de cuidado. E tem uma outra coisa, né? Porque a mulher é valorada como sendo mãe, né? Eu acho que hoje a gente começa a incluir, assim, não ter filhos, ela continua sendo mulher e tendo valor. Quer dizer, quando ela vai para o mercado de trabalho, muitas vezes ela é vista como um aspecto muito do masculino, um feminino muito sufocado. Hoje a gente vê, se antigamente era cobrado ter filhos, hoje a cobrança é o contrário, né? Primeiro o trabalho, e muitas vezes só trabalho. Então, essa inversão de valores tira o direito de escolha, né? Como você vinha colocando. O direito de escolha, eu acho que ele é um resgate que a gente precisa fazer, né? E aos poucos vem. É verdade. Isso, quando a gente tem escolha, é bom, né, Márcia? Mas Márcia o bom de trazer a consciência à escolha. Fala. Márcia trouxe uma coisa muito legal quando você falou assim, mãe do mundo. E aí eu me lembrei de Mãe Menininha do Gantuá. Sim. Quer dizer, como essa mãe era uma mãe que dava uma gestão de mundo para todos aqueles em volta dela, né? E aí a gente vai buscar essa história dentro da humanidade mesmo, né? Muito bom. Agora, Andréia. Obrigada, Márcia. Obrigada, Márcia. Então, eu estava pensando assim, enquanto todo mundo estava falando, eu fiquei muito com o filme, né? Desde o início eu conversei muito com Cristina, assim, poxa, que filme interessante, né? Ele é instigante mesmo, né? E a gente fica, assim, eu acho que ela falou várias coisas, eu estou achando graça que Sueli quis bater nela, pelo que a Cristina falou. Mas ela traz uma realidade que assim, a cada momento, e se a gente for ver, até hoje dei uma olhadinha assim de novo nos pedacinhos do filme, que ela coloca assim, é muito fácil assim, se a gente não estiver prestando muita atenção, a boneca quando suja, que a boneca está cheia de coisa e que ela se suja, ela tem horror àquilo, assim, parece uma golfada de criança. Ela tem um nojo assim daquela situação ali, e a menina, a moça que é a mãe novinha, né? Uma vez ela fala para a menina, é assim mesmo, porque eu sei como é que é, né? Que a menina, só frases assim que ela vai deixando, ela detesta choro. Um dia na praia estava aquele choro, ela olhou assim aquilo. Então tem várias passagens assim que ela, né, que ela demonstra. Agora, gente, quem não fica cansado também de ouvir choro de filho às vezes, né? E a moça se queixa que não dormia, né? E ela também, alguém já comentou, ela não tinha isso também na família dela, né? Ela não teve uma casa como quando o marido,
querendo ser marido e ser homem, né? Trabalhar. Quer deixar as meninas com a mãe dela, é um absurdo. Mas isso a gente não vê quando é o contrário, né? Quando a gente precisa deixar com a mãe. Então, é o tempo todo assim, um vai e vem do filme, com as relações que a gente conhece, e as nossas também, familiares e com filhos, que a gente fica pensando, né? Por que ela, com uma carreira parecia assim, ser brilhante pela frente, né? Por que ela tinha que ficar ali dentro de casa com as meninas que ela adorava, que ela amava, mas por que ela tinha que estar nessa condição? E o marido podendo trabalhar. Então, eu acho que essa conversa final que a gente está tendo agora da escolha de ter filho ou não, eu vejo hoje muitas meninas mais novas que estão escolhendo não ter filho, em função de profissão e querendo embalar na carreira, elas têm escolhas de não ter filho, coisa que na minha época assim, não acontecia. Era difícil. Né, Cristina, uma amiga assim, da nossa geração, assim, casar e falar, eu não vou querer ter filho. Hoje em dia já tem, e até antes mesmo de casar, a pessoa escolhe, são escolhas, né? Não tem essa obrigação, essa coisa, casar, ter filho, aquela ideia que a gente tem, e ela vai. A única coisa que assim é muito para a gente, eu acho muito chocante, é que ela deixa as filhas por 3 anos, né? Ela não vai só ali e volta, ela acaba deixando as filhas por 3 anos. E eu vi várias filhas perdidas ali, as bonecas, as duas, né? A da menina, a dela, né? Ela como filha, as filhas dela perdidas, ela como filha perdida, e aquela mãezinha novinha, né? A filha dela também se perdeu na praia, assim como a dela se perdeu numa praia, que o filme vai e vem, ela lembra da filha perdida na praia. Eu achei assim muito interessante. São várias filhas perdidas ali, incluindo as bonecas. Muito E, bom. Andréia, deixa eu falar uma coisinha que eu estou me metendo muito, mas é porque eu preciso trazer isso. A falta da colocação dela também do marido dentro da maternagem. As mulheres tornam também a maternagem um universo só delas. E, com isso, a não colocação desse parceiro isola ele. E aí, depois você vê como tinha uma rigidez nesse sistema familiar dela, rigidamente ela vai e fica 3 anos sem ver os filhos. É engraçado Sim. que o vento que sopra para um lado sopra para o outro na mesma proporção, né? Sim. E eu tenho essa experiência, né, Sueli? Eu tive uma filha que perdeu o pai aos 6 anos. Então, eu fui muito isso assim, né? Mas aí eu tinha a condição de ter o apoio da minha mãe, da minha família, coisa que para ela, no filme, me pareceu não existia. Que não tinha. Não... Ela queria que as filhas fossem cuidadas ali, mas ela saindo fora e o rapaz tendo que assumir. O pai eles não dialogavam com a possibilidade de uma infraestrutura que desse, né, que desse a ambos a possibilidade de um cuidado sistemático, mas dividido, né? Sim. E também o que talvez não tenha nem deixado vir essa chance é que ela se apaixonou por aquele professor. Então, assim, talvez tivesse até uma possibilidade deles pensarem, marido não... assim, acho que essa colocação do filme é muito boa. Marido não trabalha fora e não fica, as crianças não ficam, né? O marido que viaja, que precisa viajar e que fica a semana inteira fora, ou que fica até mais tempo fora, e a mãe fica com as filhas, né? E tem que... Então, assim, com ela não podia, ela não tinha essa condição. Ali no filme não aparece dela poder sair para trabalhar e ter um apoio familiar ou um grupo de apoio que ela pudesse fazer isso com tranquilidade, né? Verdade. Ela, quando saiu, ela deixou uma pessoa lá, lembra? Uma moça que elas contrataram, ela explicou, botou tudo bonitinho, elas comem isso, comem aquilo. Ela ligava todo dia, mesmo na cama, com
O mentor, ela homem. ligava para falar com as filhas. Mas É ela deixou- interessante isso. Ela falava das filhas na viagem. Ela depois com a machucada, né, ferida, ela falou com as filhas. Ela não tinha desligamento da relação, ela não tinha convivência. Isso. Eu acho que é uma coisa para a gente pensar sobre a Por isso que maternidade. ela perdeu e esse vínculo de intimidade, eu eu não acho, sei, Cristina, porque com as filhas. Cristina, ela tinha falava uma até na relação, cama, mas não intimidade. mas ela falava, eu não gosto de falar com elas. Ela falou para ele, eu não gosto de falar com elas por telefone. por telefone. É. Eu Mas acho que ela tinha tinha uma super relação. exigência com Tinha, ela também. tinha. Tudo tinha que ser muito perfeito. Tudo tinha que Valeu, ser, inclusive a amiga, maternidade. valeu. Quando a gente é Vamos mãe, lá. a gente tem que saber que a gente vai pisar no cocô, vai pisar no... Não tem jeito, não. Vamos lá, Juscelia. Juscelia. Baixa a mão, Obrigada, Andréia. André. Está fechado o microfone, José. Meu? Boa noite, né, Ana? Boa noite ao grupo. Boa noite. Alguém fez uma pergunta, eu não lembro o nome, quem não tinha filhos. Eu não tenho filhos, eu não sou casada, então estou ouvindo, né, vi o filme, e esse filme remete a tantos outros filmes, a tantas outras situações. Sim. E eu fiquei pensando, né, você, Ana, falou, foi lá na Grécia e trouxe, veio trazendo a história do feminino ao longo dos anos, né, da humanidade. E eu me lembrei de uma coisa que eu não sei, provavelmente você sabe, né? Em algum momento da época, né, do feminino, sim, houve, não sei se foi nas tribos africanas, que as mulheres tinham chambra. Elas tinham a chambra. Não era ela que saía para o homem, era o homem que vinha para ela. Então, ela sabia quem ela era, ela sabia o chão que pertencia, né? E eu acho que foi uma das coisas que, ao longo do tempo, a mulher veio perdendo, né? Pela história, por tudo que essa mulher vive. Agora, voltando à questão, né? Você está falando, eu não tenho resposta a dar, eu tenho questões a levantar, né? Questões que cada um traz, né? Eu fiquei pensando, bom, não casei, não tive filho, mas eu vivo me gestando, como eu, muitas outras mulheres, casada ou não casada, com filhos ou não para de gestar. Né? Não para de gestar, porque você tem que se gestar no sentido de você tem que se entender com as suas questões e se renovar dentro do possível, e na renovação e na gestação você gesta porque por um trabalho que você quer, pelo estudo que se desenvolve, pela própria maternidade em si, né? E eu fiquei olhando, né, observando que a questão da maternidade, né, a Sueli colocou, eu acho que a Márcia também colocou, as vivências são diferentes, mas quando essa maternidade realmente exclui também o homem. Eu sei que a maternidade vem muito da questão do feminino, mas esse desencontro, né, que atualmente até alguns casais conseguem ser mais compartilhado, essa maternidade é mais compartilhada até pelo homem, mais vivido pelo homem, né? A maternidade dele, independente dele ser paterno, né? Ter ali seu papel de homem função, tá? E aí, voltando para o filme, né, que eu comecei a ver o filme, eu falei, caramba, o que é isso? Né? Eu perguntando, o que é isso? Porque ela, no primeiro momento, ela não leva, a personagem não leva a ter uma empatia, não é porque a gente não sabe da história dela, a gente não sabe, na realidade, da história familiar dela, a gente está inserindo, mas a gente não sabe. O que a gente sabe é que aquela mulher viveu num momento onde ela não tinha direito de se exercer além daquilo do papel que cabia a ela ali, como mulher, né, como mãe, levar. E eu reparei também, dentro dessa questão da maternidade da personagem no filme, né, ela tão digitalizada, tão oprimida ali, no sentido de que ela não estava dando conta daquele mundo maternal para aquelas duas filhas, mas quando chega aquele casal, ninguém falou do casal que chega, porque foi a partir do momento que aquele casal entra,
que ela olha e diz assim, eu tenho escolha. Né? Porque era um pai que tinha deixado seus filhos, estava com uma mulher, vivendo como mochileiro, mas a troca de olhar daquelas duas mulheres, né? E aquela mulher enaltecendo aquela outra que estava ali oprimida, ela se sentia assim, dentro daquela maternidade, ela olha para uma mulher que entende o que ela está falando, né? Não desrespeita, não diz que, olha, você está certo, você está errado, você pode fazer isso, você faz aquilo, mas ela está ali no momento dela dizendo, olha, você é importante. Tanto é você importante, você me dá alguma coisa sua que você escreveu para eu levar? Então, essa questão do que é a maternidade, né? Do que como você exerce essa maternidade ao longo da sua vida, né? É muito complexa, porque cada um vai viver de uma maneira diferente, cada um vai viver, até como você falou, Ana, eu tive filho com 22, depois fui ter com quase 30, suas realidades mudaram, tudo muda. Mas a maternidade, e eu acho que o bom hoje é você entender que nós temos escolhas, temos. Mas o que a gente tem que entender, isso é para mim, tá? Que não importa se é um filho biológico, você vai gestar a sua vida o tempo todo. Você vai ser aquela que vai reproduzir com uma criança, com uma escolha de trabalho, é sempre gestando. E aí, nessa gestação, nesse processo de gestar, né, que eu acho que quando eu vi o filme, né, eu olhei para aquela mulher, toda a trajetória que ela vinha trazendo, né, daquele encontro, tentando se entender com aquilo que ela um dia teve, que ela perdeu, e é uma dor, porque é dolorido. O personagem, por mais que ela se julgue, ou ela mesma se julga, mas é dolorido. Tanto é que tem momentos que ela não aguenta, que ela literalmente, o mundo dela roda e ela, né, você vê, ela está andando, vem uma pinha e vem por trás dela e acerta ela de uma maneira que não tem, é para machucar mesmo, para fazer um marco ali, independente do que seja para ela. Então, só para fechar, Ana, eu fico me perguntando, realmente, na altura do campeonato, né, ser mãe é uma escolha? Deveria ser. Mas eu acho que a grande maioria, inicialmente, você não faz como escolha, você faz como consequência de papéis que você está inserido. Depois vem uma maturidade que você pode ou não vir a fazer essa escolha. Hoje em dia, talvez, as suas filhas ou os seus netos farão diferente nesse sentido de ter uma consciência maior. Mas eu acho que é uma coisa que a nossa natureza não dá para fugir. Você está entendendo? Não dá para fugir, não dá. Com escolha, sem escolha, tendo filho, não tendo filho, porque você está sempre, a sensação que eu tenho, você está se gestando, está gestando nas relações que você estabelece, tá? Porque, por exemplo, eu não tenho filho, no entanto, eu vivi a maternidade das minhas amigas e hoje, ainda hoje, os filhos crescidos, você diz assim, Senhor, o que é isso? Porque as mães ainda estão, você está entendendo, à volta com determinadas questões que continuam o trabalho e tudo, né? Tendo que ainda equilibrar, continuam tendo que equilibrar seus filhos crescidos e seu trabalho. Não tem como, quando não chegam os netos. Agora, uma coisa que eu concordo, acho que foi a Márcia que falou também, a Sueli também falou, uma outra pessoa falou, como é importante quando você tem um apoio, quando você tem a família, né? Uma família que não que vá pegar a responsabilidade, mas que você sabe que tem alguém que está ali para te ajudar, alguém que está ali para te render, porque realmente criar não é fácil. Criar não é fácil, cuidar não é fácil, a mulher realmente é uma coisa inenarrável, só quem é mãe passa, sabe como é que é, mas quando você tem o suporte, essa maternidade, não estou dizendo que ela vai ser melhor ou pior, mas ela vai fluir de uma maneira que te dá mais possibilidade do que aquela que não tem. Agora, tem muita mulher também que não tem e leva.
Sim, sim, sim. Vamos fechar aqui. Eu só estou pensando aqui, rapidinho, para a gente fechar, que tem outras pessoas. É assim, eu lembro que uma coisa que eu fiquei pensando agora, 9 meses atrás, quando minha filha teve bebê, eu quero é cuidar dela. Ela é minha filha. Eu não estava ocupada com meu neto. Doida, que legal, neto, mas eu estava ocupada com ela. O sofrimento dela, a dor dela, dor física, a dor do medo. Isso eu lembro que eu fiquei. Eu tive depressão pós-parto nas 2 filhas. Meu pai era pediatra e psiquiatra. Depois que ele fez a psiquiatria, ele falava, filha, isso é assim, acontece. Dá para deprimir, isso pode acontecer por questões também de hormônios, mas também por questões do luto. Eu tenho luto, eu agora não tenho mais, eu não sou filha, agora eu sou mãe. Querendo ou não, eu sou mãe, eu pari. Agora, que não é que o mundo, né? O mundo que cria minha filha, não, então eu vou ter que fazer isso. Então, pense que são várias coisas em luto, e eu lembro que uma coisa que fica na minha cabeça é minha filha que eu quero cuidar, é que é ela que eu estou cuidando. Porque isso eu acho que faz parte dessa rede também. Eu fiquei pensando nisso agora. Obrigada, Juscelia. Nada, Beijo. obrigada a vocês. Um beijo. Gláucia. Tchau. Procurar ser breve. Eu queria alguns comentários ainda, sim, sobre a questão aí da maternidade, né? E eu acho que o filme traz e visita esse tema realmente tão intocável, como se ele fosse algo pronto, né? Como se essa maternidade já tivesse definida, e a gente sabe disso, né? Venho me espantando muito quando eu escuto mulheres dizendo que querem ter filhos porque adoram crianças, e isso me assusta muito, né? Por outro lado, achei muito legal, né, Cristina, quando você está dizendo aí da experiência de ser avó, e eu também vivi isso, eu disse para minha filha, aqui é assim, você cuida da sua filha e eu cuido da minha, né? E, de fato, era essa história de fazer, né? Essas questões. E, evidentemente, hoje minha neta com 11 anos, mas por volta de 6 anos de idade, ela veio fazer um conchavo comigo, né? Ô, vó, você não manda na minha mãe? Né? Você não é mãe da minha mãe? Então você manda na minha mãe? Eu falei, já mandei. Hoje eu obedeço. Né? Então, em relação a você, né? Então, o jogo era por aí. Né? Eu tive a oportunidade, essa segunda-feira, de conversar com o Biraci Pataxó, que é, então, um aprendiz, né, de pajé, e eu achei muito interessante quando ele reverencia a história da Mãe Terra. E sendo nós todos filhos da Mãe Terra, somos parentes. Então, eles não se referem por outro nome. E eu acho que isso traz algumas reflexões, né? Para entender essa parentalidade que ela vai, de fato, muito além do que laços consanguíneos, né? Mas a disposição, realmente, de fazermos conexões relacionais, né? E como o Saul Fuchs nos ensina a distinção de que contato é diferente de conexão relacional, né? Eu acho que a mãe, no filme, ela pretende, quando liga, quando estabelece contato, mas o convívio diário era um grande desafio, talvez até sim, por não se sentir amparado, né? Então, é só isso, darei aí a chance às minhas coleguinhas. Obrigada. Muito bom, Obrigada, Gláucia, Gláucia, muito querida. bom. Gostei muito das suas colocações. Show. Agora é a Maria Tereza, né? Oi, Sueli, que bom estar aqui. Não sou psicóloga, mas adoro, adoro a área. Eu vi o filme muito tempo atrás, antes mesmo de ver a chamada de vocês, e foi um filme que, de uma certa forma, me mexeu comigo e eu fiquei com muitas questões, muitas perguntas. E uma das perguntas é a falta de empatia que ela teve, né, por aquela mãe nova que ela, a princípio, se conectou de uma forma, né, ela se viu naquela mãe, né, que perdeu a filha na praia, mas, ao mesmo tempo, quando a criança perde a boneca e todo aquele choro e toda aquela comoção que a família, né, passa, ela não tem a empatia, e isso me chamou muita atenção, a questão da falta de empatia dela, e quanto que ela mostrou daquilo tudo ser muito dolorido para ela. Então, isso foi uma das questões que eu fiquei assim, meio com
um ponto de interrogação. E a outra foi o que eu acho que veio na minha cabeça, é que ela não conseguia as palavras vêm em inglês, não vêm em português. Quando você se perdoar. Ela não conseguia se perdoar por ter aberto mão da maternidade. Ela não conseguiu aceitar a escolha dela. Ela, de uma certa... São as duas formas que eu vi. Eu não sei se eu vi de uma forma correta, eu entrei no meio, vocês provavelmente já. Então, eu gostaria que os experts me dessem uma luz com relação a essas duas questões. Não tem correta. A gente começou com muitas indagações, porque não tem fechamento, Maria Tereza. Aqui a gente trouxe justamente a pluralidade da maternidade, ou da concepção de maternidade. Porque se eu não sou mãe, eu sou filha. Então, essa maternidade está construída em torno de nós. Quando a Glaucia falou do índio, ele falou assim, porque tem a mãe terra, que é a mãe primeira, Gaia. E somos todos filhos dela. Então, se pensar, nós já temos isso aí, né? Essa mãe primeira, senão a gente não estaria aqui. Então, nesse sentido, a gente está fazendo só interrogações mesmo, e mais uma ótima para você pensar sobre a questão da boneca. Quando você falou da empatia, eu fiquei pensando assim, o que essa mulher quer com essa boneca, que, né, não acaba com aquele transtorno daquela mãezinha que já tem tanto transtorno de uma criança que é gritando de noite, quero a boneca, né? Uma coisa um pouco meio que perversa, no sentido assim, eu quero ver aquilo ali pegar fogo. Por outro lado, eu acho que, lembra, ela tinha uma boneca, que ela se apegava a essa boneca, nos momentos difíceis, ela filha. E ela dá essa boneca para uma filha que, numa briga dessa, ela joga a boneca pela janela. Ou a filha joga alguma coisa, vocês lembram disso? Ela assim, joga. Ela que joga, ela né? joga. Tem um simbólico aí dessa Ali questão, eu acho que ela, na hora que ela não atende aquele pedido daquela criança, meu entendimento, era como se ela estivesse resgatando para ela aquilo que ela perdeu, que aquela boneca tinha um sentido para ela na infância dela, que ela tentou passar para a filha e a filha joga fora. E eu acho que aí ela aquela menina, na hora que fica chorando, berrando, gritando, eu acho que ela olha e fala assim, igual aquela filha da Pedra, aquela minha filha que jogou minha boneca fora, entendeu? E aí eu acho que por isso ela não conseguia dimensionar a dor da mãe. Ela se desidentifica da mãe, e aí, né, na terapia junguiana a gente diz que é um complexo de filha que se possui, que ela fica possuída por esse complexo emocional, e aí ela fica lutando com aquela boneca, porque agora eu tenho que dar a boneca para minha filha, que sou eu que está aqui, que eu me lembro que eu adorava aquela, tanto que ela limpa a boneca, bota e essa boneca tudo para fora da boneca. E a boneca tem um bicho que sai no final, você viu? Que a partir dali, quando a menina que ela vai embora, ela vai devolver. Mas vamos continuar. Obrigada, Maria Tereza. Pode fechar? Vocês. Jussara. Eu fiquei com essa palavra, né, que a Glaucia falou, da conexão emocional. E a Sueli fala da falta de intimidade, né? Quer dizer, me parecia assim, uma pessoa assim, extremamente sozinha, né? Ela era meio isolada. Ao mesmo tempo que ela ia em direção às pessoas, ela se retraía. E alguém já falou também a coisa do desamparo dela, né? Que eu acho que fica marcante na cena da Pinha, porque ela tem um ferimento, uma dor, num lugar que ela não pode cuidar, que ela precisa de outro, né? Que venha para cuidar. E, ao mesmo tempo, depois até aparece a mãe da menina, que ainda cuida, mas mesmo assim, esses gestos que você imagina que vai aparecer uma conexão ali, de repente, aquilo fica perdido, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que esse simbolismo é trazido, esse desejo de conexão também na casca da laranja, que não podia romper, né? Quer dizer, não cortar, não desligar, né?
assim, muita coisa, muita coisa. É um filme riquíssimo, né? Riquíssimo de simbolismo, É um riquíssimo. simbolismo. Até a Fernanda colocou que de perversão, mas eu trouxe perverso no sentido que é uma relação sadomasoquista, sim. É de sofrimento e fazer sofrer. Né? É uma coisa que não cabe ali, não tem mesmo. A empatia é assim, uma relação que fica nesse É uma necessidade de sofrer, né? conflito. Tem nela um conflito. E eu vou, assim, Fernanda? só para dar um... A Tereza quer voltar a falar rapidinho, Fernanda. Depois Deixa a Fernanda aí. Desculpa, Fernanda, só porque veio na cabeça. Para mim, eu entendi que, no fim, foi dado a ela uma nova oportunidade de maternidade através daquela mãe, né, jovem com uma criança, e que, mais uma vez, ela se coloca em primeiro lugar, ou está olhando só para ela como filha. Então, eu acho que... eu acho que concordo com isso. Eu acho que ela começa, e pegando a fala da Juscelia, maternar a si própria para poder maternar as filhas. Uhum. Né? E tanto que aí ela liga para essas filhas e entra em contato com elas. Mesmo Fernanda, machucado. você agora. Eu perguntei, né, se só eu que estava aqui, porque eu vejo os depoimentos das mães, eu falei, meu Deus, vai ficar só eu aqui que não tem filhos. Querida. E não sou que não tem filhos, né? Eu sou a mulher que escolheu, de fato. E eu não sei se eu posso dizer nem que eu escolhi, porque eu já digo que eu não quero ter filhos desde que eu me entendo por gente. Eu brincava de mamãe pra mim e tal, quando era criança, mas desde a adolescência eu namorava, eu falava que eu não queria ter filho. E aí eu lembro que quando eu comecei a fazer psicologia, comecei não, já estava terminando, depois que eu terminei, eu fazia terapia e a minha terapeuta era muito maternal, muito mesmo. E eu falava para ela que eu não queria ter filhos, ela não, você espera que vai chegar, 27 anos, então você ainda está muito jovem. Chegou aos 27, aí ela, não, mas olha, 30 bate. E aí, assim, eu tô chegando nos 36 e com a mesma convicção de sempre, assim, sabe? Na verdade, hoje com outros argumentos a mais, porque eu sou muito preocupada com o meio ambiente, eu acho que as crianças que nascem hoje daqui, quando forem adultas, talvez não tenham água potável para beber, essas coisas todas me preocupam bastante. Eu sinto que se for para exercer minha maternagem dessa forma, eu prefiro adotar alguém que já nasceu e que já está aqui no mundo, não tem escolha mesmo. É outra forma, né, Fernanda, de maternagem. E quantas crianças e jovens estão aí precisando de alguém que os acolha. Que os acolha. Porque eu ainda dei um tempo nesse sentido da minha terapeuta até eu me estruturar na vida, né? Que eu venho de família muito simples, e, enfim, etc. Aí hoje eu não tenho pretensão de uma grande carreira acadêmica, fazer isso que vai gastar muito tempo. Não, eu estou de uma forma que eu gosto de continuar estudando, mas de um jeito leve, que não me atrapalharia tanto, se fosse dizer assim. E eu continuo com a convicção de que não. Mas tem uma coisa que me espanta muito, agora, saindo desse lugar, né, de alguém, uma mulher que realmente não deseja ter filhos, né, para poder trazer aqui essa perspectiva. Uma coisa que me preocupa é o quanto eu acompanho mulheres, né? Então, muitas mulheres mães ou que vão se tornar mães, né? Enfim, o quanto que difere hoje de uma geração que seja para trás. As mulheres hoje são mães de um jeito muito solitário. As mulheres mães na quarentena, eu fico da vontade de ir lá morar na casa delas para poder ficar ajudando, porque na época que eu e meus irmãos nascemos, a minha mãe saía de Capitólio, que é a cidade onde ela já casou e foi morar com meu pai, para ir para a cidade da mãe dela e ficava. Eu morei meus 3 primeiros meses na minha avó, porque minha mãe tinha o cuidado da mãe dela, com as irmãs, e não sei o que. Ela foi dar o primeiro banho, às vezes eu já estava com mais de uma semana, porque tinha pessoas ali cuidando, e que isso hoje está cada vez mais escasso. Mais difícil. Então, é muito preocupante, assim, sempre que eu acompanho alguma mulher, e o quanto, eu não estou falando de só no sentido pessoal, assim, mas eu fico também, né, quando me chegam mulheres com a convicção de que vai ficar tudo bem, ela e o marido sozinhos vão ficar
tranquilos cuidando da criança. Essa romantização, né, que alguém começou falando. Não dá para poder considerar isso. Acho que teve uma pessoa que falou sobre o quanto que não viveu essa parte infernal, mas o quanto que foi importante também esse suporte, né? E o quanto que eu tenho a impressão de que as pessoas entram de um jeito um pouco iludido nessa ideia, sabe, do ser mãe. E eu acho enfim. que, Fernando, um pouco assim, com uma fantasia, eu vou contar um pouquinho da história da minha irmã, que teve um primeiro filho, que era muito chorão mesmo. Ele era conhecido no prédio. Como é que vai o chorãozinho? Entendeu? E acho que ele era ativado também pela ansiedade da minha irmã, tá? Então, quando ela engravidou do segundo filho, ela estava junto com a minha cunhada, que também estava grávida do segundo filho, na sala de espera do médico, do ginecologista. E aí ela começou a escutar várias mães de primeira viagem falando: não, eu vou deixar no berço, vai chorar, eu não vou pegar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Tudo mãe de primeira viagem, né? E a minha cunhada contando para mim, minha irmã contou também, mas minha cunhada falou assim: Sueli, a Sandra falou do fundo do coração dela, olhou para mim e falou assim: como é doce a ilusão. Realmente, só quando você tem a vivência que você vai saber o que você vai fazer ou deixar de fazer. E eu, engraçado, apesar de meus filhos terem nascido na década de 70, 73, 75, 78. Essa década toda eu só conhecia música de criança. Aqueles Phil Collins, aquela gente, só fui conhecer depois, na década de 80. Não conhecia nada, era mundo infantil. E eu me lembro de quando eu cheguei em casa, minha filha, estava minha mãe, minha tia, a minha empregada, e um monte de gente na minha cadeira. Eu falei: gente, pelo amor de Deus, vocês vão para a casa de vocês, a hora que eu precisar, eu chamo vocês. Entendeu? Diferente daquele burburinho, porque eu queria estar quieta com a minha filha. E meu marido participou sempre muito das... Naquela época era fralda... Não existia fralda descartável, isso aí. Meu terceiro filho, e mesmo assim era caríssimo. Era fralda de pano, né, Ana? Fralda de pano e fraldinha de Muita fralda para lavar, né? Pô, bota a fralda para lavar. E quando era fralda para dormir à noite, era de flanela. Né? Ou calça enxuta. Sim, mas a calça enxuta já era Botava porque era fralda primeiro e depois, verdade. lá no futuro, no meu segundo filho, já teve calça enxuta. É verdade. A primeira não teve, não. Eu me lembro que eu e meu marido pintamos todas as fraldas da minha filha, fizemos uma coisa, e ele, a única coisa que ele não fazia era tirar a fralda de cocô, porque uma vez ele foi tirar, foi pior. Então eu disse: não, pelo amor de Deus, não tira, não. Mas dava banho. Então eu tive uma contribuição e sempre trabalhei fora. Sempre trabalhei fora. Agora, eu tinha uma contribuição de família, de estrutura, etc. Né? Eu vejo isso, que ela ali era muito abandonada. E, aliás, eu acho que a gente tem que pensar que ela é uma americana. Vocês lembram? Ela não é uma europeia, nem é uma sul-americana, ela é uma americana. E o que acontece na América do Norte logo que as meninas e rapazes 18, 19 anos, vão estudar, vai logo para longe da casa, porque não quer. A faculdade do lado da casa deles tem a mesma matéria excelente, mas eles vão para longe. E daí, eles ficam muito solitários. Tereza mora nos Estados Unidos, né, Tereza? Então, você pode falar um pouquinho disso. Então, essa solidão destrói mesmo a pessoa. Destrói.
Destrói Né? e coloca as pessoas na posição de que elas acham que elas têm que resolver tudo por si própria. Então, elas não têm a capacidade de pedir ajuda, que você mesmo falou, né, Sueli? Isso. Que ela não tem essa capacidade de dividir com o marido ou com o parceiro dela a questão, né, de como nós vamos lidar com a maternidade, com os filhos, e como não teve também essa questão de procurar ajuda. Eu vejo muito isso aqui nos Estados Unidos, é muito forte no jovem aqui, que acha que eles têm que ter a resposta para tudo. Eles têm que se virar, né? E isso gera uma ansiedade muito grande, gera um medo muito grande e gera eu acho que até uma depressão. A depressão aqui é altíssimo, por causa dessa questão de ter que ser autossuficiente. E acho que isso ela realmente mostra no filme. Vamos fechando, então, gente, são 15:10. Eu vou fechar com o último slide que eu mexi nele enquanto você estava falando. Eu trouxe várias interrogações. Agora eu quero trazer, na verdade, pensar em várias possibilidades. Na verdade, acho que afirmação. Eu tirei a interrogação porque eu pensei, é tudo isso, complexidade e diversidade da função materna e parental, que a gente falou, construção social da maternidade, ser mãe pode ser uma escolha, e o padrão familiar da maternidade, a gente traz isso, qual é a referência que a gente tem ou não tem, né? Falamos sobre a Leda, do filme, sobre também cada um de nós, quando não está no padrão, o padrão da maternidade esperada, aquela mãezona, né, que é ali, que está pronta, aquela que não padece no paraíso, né? E quando sente diferente, que sentimentos ocorrem? E aí eu tirei essas interrogações, porque a gente tem culpa, a gente tem vergonha, já falei do meu exemplo, a gente tem amor, a gente tem ódio, a gente tem desejo de viver, e tudo isso e mais. Agora, a maternidade é um instinto? Eu acho que foi muito falado aqui, que eu achei legal, que eu acho que o cuidado é instinto. O cuidar é instintivo em homens e mulheres, em qualquer um. Nós somos seres de cuidado, porque nós precisamos cuidar e sermos cuidados. Eu acho que aí a gente pode fechar a maternidade na sua complexidade. Então, vamos tirar mãe e maternidade como cuidadores, todos somos cuidadores. E nós que escolhemos a psicologia, ou os que se interessam, é porque a gente, na verdade, como todo mundo, cuida e também quer ser cuidado. Todo mundo quer ser um pouquinho mãe, um pouquinho filho nesse tipo de cuidado. Eu acho que ficou bem gostoso. Eu agradeço demais a todas as contribuições, todo mundo que estamos ainda com as interrogações, mas também com muita colaboração. Quando a gente compartilha, eu acho que são temas que a gente fica mais leve, a gente amplia para levar para a vida da gente, para o trabalho, para onde a gente quiser. Eu estou super assim, agradecida e agradeço porque eu me senti cuidada por vocês, né? E abraçada. Sueli, obrigada, Ana Zagner, obrigada a todos. Nada, parabéns, Cris. Ana. Obrigada, Sueli, Sueli. Muito obrigada. O próximo filme, já faz propaganda. A próximo Obrigada, filme Luciana. nosso vai ser em abril, na última quarta de abril, e vai ser a Ana e a Noêmia, que vão trabalhar com o filme Não Olhe Para Cima. Não vai ser? Maravilhoso! É o que vai ser? Não é. Não é isso? Não olhe. Sim, não, porque agora ela ficou assim, eu falei. Não olhe para cima. Isso tá. Vocês desculpem que eu tive que sair para atender o meu filho. Como a sua presença. De quase 77 anos, eu meu marido aqui acamado. Desde o início. Tive que ir lá pegar, eu não sei se vocês ouviram ele gritando. Não vi. Elga é minha irmã e mamãe é Cecília, que está aqui, ó. É uma rede que a gente tem de mulheres. Nós somos muitas mulheres na família. Agora a Elga ia falar e não sei por que ela baixou Elga, a mão. você abaixou a mão? Não, ela falou. Eu abaixei. Elga é o único que tem filho homem lá em casa. Não, eu abaixei porque eu achei que eu ia falar bobagem. Aí eu abaixei. Então pode falar bobagem, que a gente escuta bobagem também, nós conhecemos bobagem. Deixa a Elga falar no próximo. No próximo ela fala, Elga. Ana, deixa a Elga falar, coitadinha. Fala se agora, ela quiser falar bobagem, pode falar. Fala, cocô, não, eu só queria falar que a Cristina
levantou a história da culpa, e eu queria só falar dos meus 2 filhos, porque eu fiquei 5 anos casada sem filho por opção, eu não tinha nada físico, graças a Deus, e o meu primeiro filho foi muito planejado. E logo depois, profissionalmente, quando eu estava já na licença maternidade, eu fiz uma entrevista para o Jornal do Brasil, que era um cargo que eu queria muito, há muito tempo, e eu saí da Editora Globo para ir para o Jornal do Brasil, eu estava muito feliz nesse momento, e o que aconteceu é que eu fiquei grávida de novo. Cara, ela engravidou aumentando do filho, tem um ano de diferença, quase. 1 ano e 1 mês de um para outro. Meu filho tinha 2 meses e pouco. E no dia de eu levar os meus papéis para o JB para assinar tudo, eu descobri que eu estava grávida. E aí foi uma coisa que até eu trabalhei em terapia e conversei muito com meu filho mais novo com isso, porque o meu marido pulava de alegria e eu com o olho arregalado, dizendo assim, o que eu vou fazer agora? Eu vou ser mãe de novo? Assim, vou ficar grávida mais 1 ano? A minha vida vai parar de novo? Então, assim, essa coisa da culpa, que eu trabalhei muito em mim, porque no primeiro momento, eu rejeitei a gravidez. Eu não queria estar grávida. Aquela não era a minha hora. E aí, muito, muito tempo depois, né, trabalhando a cabeça da gente, enfim. E aí veio o meu filho Dilo, que é a coisa mais encantadora, amorosa, querido, e realmente eu trabalhei isso na terapia, porque eu tinha uma culpa que eu carreguei durante muitos anos, mas muitos anos. Até porque o Dilo é disléxico, o Dilo tem uma série de questões dele que eu trabalho muito até hoje. Então, o Dilo começou a ouvir com 3 anos e meio. Então, você imagina a culpa que eu não carreguei nas costas. Isso doeu, né? Naquele momento que eu falei, cara, eu não queria estar grávida. Então, assim, depois eu entendi que não tem nada a ver, que eu consigo separar. Inclusive, eu nunca parei de trabalhar igual a Sueli. Eu nunca parei de trabalhar. Não sei, desmamei filho para viajar, para trabalhar. Assim, eu nunca tive essa culpa de ter o meu espaço, eu sempre tive o meu espaço. E tenho um marido que sempre respeitou. Não sei se ele respeitou ou se ele me conheceu assim e foi na valsa, mas eu levei muito tempo para trabalhar essa culpa que eu tinha desse primeiro momento de que eu recebi a notícia da gravidez, eu ter dito, putz, eu não falei, que a gente não tinha essa permissão de verbalizar uma coisa dessa, era monstruoso. Mas eu não esqueço do meu pai. Foi a única pessoa que olhou para mim no meu olho e falou assim, você queria esse filho? Foi a única pessoa. E eu fiquei parada, chorando para a cara dele. Né, Elga? Com o olho arregalado, olhando para ele, assim, eu não tinha essa permissão de dizer que eu não queria um filho. Imagina se eu ia dizer uma coisa, a família inteira numa alegria danada, e eu assim, apavorada, ele, não, você queria esse filho? Porque papai estava participando do processo do Jornal do Brasil, e eu estava empolgado. Enfim, gente, é para dizer que eu trabalhei isso já na minha cabeça. Olha que contribuição legal, né? E ela achando que ia falar besteira. Não, eu achava que tudo que o meu filho teve, da surdez, da dislexia, das dificuldades que ele teve no início, era desse momento que eu rejeitei a gravidez. Era um castigo, tipo castigo? Tipo castigo? Isso, Elga. Tipo assim, tá vendo? Você não queria esse filho? Então tá, agora toma. Mas eu acho que isso, Elga, é uma coisa assim, que foi muito plantada em cima da mulher, em cima do feminino, né? Como se fosse nós tivéssemos um poder transcendental. Porque, imagina você, só um desejo teu forte. Já fez tudo errado. É uma coisa complicada, né? Mas aí, como fala aquela paciente lá atrás, que daquele trabalho que eu falei, que o nome do trabalho chama Mulheres Marcadas para Sofrer, porque ela falou um atendimento nosso no CAPS, uma mulher sozinha, ela falou, nós somos marcados para sofrer igual a boi. Tem assim como ela falou, tem um carimbo, somos marcadas para sofrer, porque a gente já nasce com culpa.
e morre com culpa. Ela tinha uma história muito difícil com a família que ela foi Uma tirada. mulher que tinha uma história muito dramática, muito difícil, né? dramática, de tentado suicídio. E ela falou, nós somos mulheres marcadas para sofrer. Quando a gente for lá nessa história mitológica, eu acho que a gente tem marca, sim. Não sei se para sofrer tanto, mas marcas da culpa, marcas, né? A Pandora está aí para dizer a gente, né? Quantas coisas já vinham na história. Mas não precisamos morrer com ela. A gente pode, Mas né, acontece, liberar, Ana Cristina, se liberar da culpa um pouco. Mas a gente, se for estudar mais atrás, né, a gente vai ver que foi a entrada do dinamismo patriarcal na consciência necessário de entrar, que acabou coagulando em cima do feminino, e como a mulher é a melhor representante do feminino, toda essa dinâmica de culpa. Porque quando você vai lá para a Suméria, Babilônia, Acádia, você vai ver grandes deusas que eram as grandes fertilizadoras do mundo. Ciclos, né? Então, eu acho que quando vem, e foram 40 mil anos que vivemos nessa força do feminino, quando o masculino entra, e tem que entrar para depois já ver, eu não vou pegar, talvez aqui metade das pessoas não pega, mas mais à frente vai haver um equilíbrio entre as duas potências formadoras. Que é importante, né? Que são os princípios nossos. Que são os princípios, exatamente, que regulam a existência. Sim. E quando fala de culpa, eu falando do lugar de rejeitar a maternagem, nossa, é um processo de culpa enorme, porque o quê? Eu estou rejeitando, heterossexual, não tem problemas com a minha mãe, assim, problemas grandiosos, tá? Minha mãe é super amorosa, uma família estruturalmente estável, assim. Tem um companheiro, vamos fazer 15 anos juntos, eu com 36, desde Quer dizer, 20 você anos, é uma pessoa que tem uma escolha baseada em coisas muito concretas de relações boas, né? O lugar de culpa vem, como posso rejeitar essa função de mulher que vai, né, fertilizar o mundo e tudo mais. Eu estou negando isso, eu sou uma mulher saudável, tantas mulheres aí pelejando para poder terem filhos, e eu vou negar isso. Meu Deus, é um processo também, é uma pressão danada. Eu tenho pouco tempo que eu tenho falado, quando me perguntam, porque agora pensa, né, eu levo já há algum tempo morando juntos, já casado e tal, a próxima pergunta e aí, e os filhos? Já tem 5 anos que vem me perguntando. E a gente só fica, não, tá cedo, não. Agora, tem um tempinho que eu tenho falado, não, então a gente decidiu que não quer. Era uma coisa minha, né? Mas desde o começo do relacionamento eu falava já com ele achava meio estranho. Ele tem um imã com crianças, inclusive recentemente a gente encontrou com um casal de amigos nossos que tem uma filha super retraída. A única pessoa que ela foi no colo foi do Léo. Os pais ficaram assim... assustados, então, assim, né? Não, ele com certeza seria um paizão, então eu tenho um companheiro muito... Não teria outras coisas, aí fica todo mundo... Mas como que não pode? Uma pressão, Fernanda, sabe? a gente não sabe o que está reservado na nossa história. Eu tenho um casal amigo nosso, da minha irmã, que eles viveram, olha, muito mais tempo que você, eu posso dizer, sem filhos, até que resolveram adotar. Sabe quantos adotaram de uma tacada só? 4. Então, eu tenho medo disso acontecer. 4. Porque... E hoje a mais velha deles já está com 22, e todos são irmãos. Olha que lindo! Entendeu? Então, é uma coisa muito interessante. E eu nem falo de um jeito muito categórico, assim, eu não vou ter filhos, nunca mais. Eu falo que se a deusa quiser... se a deusa determinar, vai aparecer. Quanto que for que vai acontecer. Então, assim, se for para ser, estou aqui, né? Eu tenho um potencial aqui para ser. Mas já é mãe de pet, né? Já é mãe de pet, né? E eu tomo um cuidado com isso, porque eu falo, gente, mãe de pet, eu consigo ir para a roça no final de semana e meus
filhos. Filhotes ficam aqui. ficarem aí. Agora, com o filho humano não dá. Então, eu nem gosto de usar que eu sou mãe de pet, porque eu acho quase um desrespeito com as mães de humanos, sabe? Porque eu acho que não compara, sabe? Não, eu acho que a gente tem espaço para cuidar de todos. Sim. Petronice, respondendo a você, nossos encontros são sempre na última quarta do mês. Então, você vê lá, vai ter na última Eu vou olhar quarta aqui de agora. abril, a última quarta de maio, a última quarta de junho, e aí vai. Ó, a próxima quarta de abril vai ser dia 27, Petronice, 27 de abril. Tá bom? Gente, ó, a vontade de não sair mais, né? Mas agora Dá uma tem que vontade comer uma coisinha, né? ficando, mas... Muito bom papo. Ana Zagni, obrigada, Sueli, pelo espaço. Obrigada, querida, da sua Elba, minha irmã, colaboração minha mãe, sempre. todas vocês. Obrigada, Elba, obrigada. Até a próxima. Obrigada, irmã. Obrigada. Até Foi abril, se ótimo. Deus quiser, né? Hasta la vista. Até la vista, baby. Beijo, Feliz. gente. Beijo. Tchau, tchau. Beijão. Tchau.